Alex, você sempre diz que existe um artigo que mudou completamente a forma como pensamos sobre processamento de linguagem natural. Um trabalho que literalmente criou as bases para tudo que vemos hoje, desde tradutores automáticos até assistentes virtuais. Me conta, qual é esse artigo revolucionário? Sara, estou falando de um trabalho de 2011 que tem mais de 4.500 citações. Isso é um marco histórico na ciência da computação. Este artigo propôs algo que parecia impossível na época, uma única arquitetura neural capaz de resolver múltiplas tarefas de linguagem natural sem precisar de engenharia específica para cada problema. Foi literalmente o primeiro passo em direção aos modelos que conhecemos hoje. Espera, você está dizendo que antes deste trabalho, para cada tarefa de linguagem, como identificar substantivos, reconhecer entidades ou analisar sentimentos, precisávamos criar sistemas completamente diferentes? Exatamente. E isso nos leva ao contexto histórico fascinante. Imagine o ano de 2011, o iPhone tinha apenas 4 anos, o Facebook estava crescendo, e na área de processamento de linguagem natural, estávamos presos em uma abordagem completamente artesanal. Como assim artesanal? Me explica melhor esse cenário. Pense assim, para cada tarefa específica, como identificar se uma palavra era um substantivo ou verbo, os pesquisadores precisavam criar características feitas à mão. Por exemplo, eles programavam regras como se a palavra termina em são, provavelmente é um substantivo. Era como ter um artesão diferente para cada tipo de móvel, um especialista em cadeiras, outro em mesas, outro em estantes. E isso funcionava? Funcionava até certo ponto, mas era extremamente limitado. Cada sistema era um selo isolado. Pior ainda, todo o conhecimento linguístico precisava ser codificado manualmente por especialistas. Era como se cada vez que quiséssemos ensinar uma nova habilidade para um computador, precisássemos reescrever todo o manual de instruções do zero. Então, qual foi a grande inovação deste trabalho que mudou tudo? A revolução foi propor uma arquitetura neural unificada baseada em uma ideia genial, representações distribuídas de palavras. Vamos mergulhar na mecânica técnica porque é fascinante. Primeiro, eles criaram o que chamamos de incorporações de palavras, uma forma de transformar palavras em vetores numéricos que capturam significado semântico. Vetores? Você pode usar uma analogia para isso? Imagine que cada palavra é um ponto em um espaço multidimensional, como um mapa, mas com centenas de dimensões. Palavras similares ficam próximas neste espaço. Por exemplo, rei e rainha estariam próximos, assim como médico e enfermeiro. Mas o mais incrível é que esse mapa é aprendido automaticamente pelos dados, não programado à mão. E como exatamente a rede neural processava essas representações? Aqui está o coração da inovação. Eles usaram uma rede neural convolucional que olhava para janelas de palavras consecutivas. A arquitetura tinha várias camadas. Primeiro, as palavras eram convertidas em vetores densos. Depois, uma camada convolucional capturava padrões locais, como sequências de 2 ou 3 palavras que frequentemente aparecem juntas. Isso é diferente de como funcionavam os sistemas anteriores? Completamente. Os sistemas anteriores usavam características esparsas e feitas à mão, como a palavra anterior é um artigo, ou a palavra atual tem maiúscula. Esta nova abordagem aprendia automaticamente quais padrões eram importantes. A rede descobria sozinha que certas combinações de palavras indicavam, por exemplo, nomes de pessoas ou organizações. E a parte mais revolucionária, como uma única arquitetura conseguia resolver tarefas tão diferentes. Essa é a genialidade. A arquitetura base era a mesma para todas as tarefas: identificação de entidades, análise sintática, rotulagem semântica. Apenas a camada final mudava, dependendo do que queriam prever. É como ter um motor universal que pode ser adaptado para diferentes veículos, mudando apenas as rodas e a carroceria. Mas qual foi o segredo técnico que tornou isso possível? O segredo estava no treinamento multitarefa e no uso inteligente de dados não rotulados. Eles treinaram a rede em enormes quantidades de texto sem supervisão para aprender representações gerais de linguagem. Depois, essas representações eram refinadas para tarefas específicas. Era como ensinar a rede a entender linguagem em geral antes de especializá-la. E os resultados foram bons na época? Foram surpreendentes. Mesmo sem usar conhecimento linguístico específico, a arquitetura conseguiu desempenho competitivo ou superior aos melhores sistemas da época em várias tarefas. Mas o mais importante não eram apenas os números, era a prova de conceito de que uma abordagem unificada e baseada em dados poderia funcionar. Agora me conta como esse trabalho influenciou tudo que vemos hoje. Sara, este artigo foi literalmente o primeiro dominó de uma cascata que nos levou ao mundo atual. Ele provou 3 princípios fundamentais que definem a inteligência artificial moderna. Primeiro, que representações aprendidas são superiores às feitas à mão. Segundo, que arquiteturas unificadas podem resolver múltiplas tarefas.
Terceiro, que dados não supervisionados são cruciais. Você consegue traçar uma linha direta deste trabalho até o ChatGPT? Absolutamente. Este trabalho introduziu as incorporações de palavras densas que evoluíram para o Lord-Tovec e depois para os embeddings contextuais. A ideia de arquiteturas unificadas levou aos transformers. O conceito de pré-treinamento em dados não supervisionados é exatamente o que permite aos modelos como o GPT aprenderem padrões gerais de linguagem antes de serem especializados. É impressionante pensar que algo publicado em 2011 ainda ressoa tanto hoje. E não é só ressonância, é influência direta. Praticamente todos os avanços posteriores em processamento de linguagem natural construíram sobre estes fundamentos. Bard, GPT, FIV e todos esses modelos são descendentes diretos das ideias propostas neste trabalho. A diferença é que agora temos muito mais dados e poder computacional para levar essas ideias ao extremo. Qual você acha que foi o impacto mais subestimado deste trabalho? Eu diria que foi a mudança de mentalidade. Antes pensávamos que precisávamos entender completamente um problema para resolvê-lo computacionalmente. Este trabalho mostrou que podemos deixar os dados e as redes neurais descobrirem os padrões por nós. Foi uma mudança filosófica profunda de engenharia de caracteristas para engenharia de arquiteturas. E essa mudança se espalhou para além do processamento de linguagem? Exato. Visão computacional, reconhecimento de fala, até mesmo áreas como biologia computacional adotaram essa filosofia. A ideia de que representações aprendidas são superiores às feitas à mão se tornou um princípio universal do aprendizado de máquina moderno. Alex, para fechar, qual é a lição mais importante que podemos tirar deste trabalho revolucionário? A lição é que às vezes as maiores revoluções vêm de simplificar, não de complicar. Em vez de criar sistemas cada vez mais elaborados e específicos, estes pesquisadores perguntaram: e se deixássemos a máquina aprender sozinha? Essa pergunta simples abriu as portas para a era moderna da inteligência artificial. É fascinante como um artigo de 2011 plantou as sementes para tudo que consideramos revolucionário hoje. Obrigada, Alex, por nos ajudar a entender como chegamos até aqui. O prazer foi meu, Sarah. E lembrem-se, cada grande avanço em IA começou com alguém questionando o status quo e propondo uma abordagem mais elegante. Quem sabe qual será o próximo artigo que mudará tudo novamente?